Amém. Quantos podem glorificar, irmã Raimundinha? Aqui sua água. Irmã Raimundinha, sua água. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Estamos na presença do Senhor, nosso Deus. E eu convido aqui o Raí. Hoje ele vai estar pregando a palavra de Deus. Esse jovem abençoado gosta de pregar. Ele está agora com a oportunidade, tem 30 minutos aqui para falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eita glória. Gostaria de cumprimentar meus amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Queria cumprimentar também a todos com a paz do Senhor Jesus, todos os que estão nas plataformas digitais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente em nome de Jesus. Hoje é noite de salvação. Meus amados irmãos, eu queria agradecer em primeiro lugar por esta rica oportunidade a Deus, o Todo-Poderoso. Queria também agradecer ao nosso pastor presidente do Capadicel, pastor Freitas Melo, ao meu pastor, secretário de missões do Capadicel, pastor Edivaldo Carvalho, que sempre tem me dado oportunidades, como eu sempre digo para ele, que tem sido um mentor na minha vida. Tem me ensinado muito, me discipulado, como também o pastor Freitas Melo. Quero também agradecer ao nosso secretário de missões, o diácono irmão Nivaldo, também ao nosso amado irmão Joel e todos os amados irmãos que estão aqui presentes. Não vou citar todos os nomes para não ser injusto, porque eu posso esquecer o nome de cada um. E quero também agradecer ao dono desta casa, o nosso amado irmão Valdir, que eu sempre digo para todos que ele é o símbolo da nossa igreja aqui do Capadicel. Já participou de todas as 8 construções da congregação Monte Sinai, congregação sede Monte Sinai. O irmão Valdir é um guerreiro, é um pau para toda obra. Eu sempre digo para o pastor Freitas que se nós tivéssemos 10, 20 irmãos Valdir, seria muito melhor nas construções, já teríamos terminado, mas tudo é para a glória e a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer também a irmã Raimundinha e a irmã Jesus Lene, que Deus abençoe cada um de vocês e a todos os amados vizinhos que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Sem mais delongas, meus amados irmãos, o texto que Deus colocou no meu coração para falar, que é o tema da pregação é sobre a salvação é para todos. E eu meditei no livro de Isaías 53, que é um livro muito conhecido de toda a igreja e das pessoas não evangélicas também. E também o texto áureo da palavra de Deus, João 3,16. Todos conhecem. Amém, meus amados irmãos? Sem mais delongas, vamos ler aqui João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou a bênção, o braço do Senhor, perdão. Porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e não o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu estou falando do ser humano mais importante de toda a humanidade, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele em que o Pai, o nosso Deus, escolheu como o Salvador do mundo. Porque Deus criou o homem e a mulher, e Deus viu que não havia nenhum justo aqui na terra. Por isso, meu amado, minha amada, se você se acha indigno, se você se acha incapaz, eu quero dizer a você que aos olhos humanos nós somos incapazes. Nós somos os mais desprezíveis deste mundo. Mas eu quero dizer a você que para Deus não faz acepção. Deus é especialista em transformar o mais vil pecador, a mais vil pecadora, num grande homem de Deus, numa grande mulher de Deus. Eu quero dizer a você que não há ninguém melhor. Talvez você diga, eu tenho 10 formações acadêmicas, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, tenho um pós-doutorado. Quero dizer a você que não vai adiantar nada se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, se você não alcançar a salvação em Cristo Jesus. E eu quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã,
que a salvação é somente em Jesus Cristo. Muitas pessoas têm buscado atalhos. Nós, principalmente irmão Joel, diácono Joel, as pessoas que dirigem carro, moto, pedestres, nós temos o costume de buscar atalhos, de buscar o melhor caminho, um caminho que a gente venha economizar a gasolina ou andar. A gente tem buscado atalhos para a gente buscar a facilidade. Mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus diz que não existe atalho para buscar a salvação. Aleluia. Não existe atalho, só existe um caminho, é o caminho. Como está escrito no livro de João 14. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você tenha suas crendices. Talvez você tenha o seu amuleto. Talvez você diga, fulano está o meu anjo da guarda, fulano está o meu amuleto, ele me dá sorte. Eu quero dizer a você, não existe sorte nem azar. Existe dependência de Deus. Deus, ele dá inteligência para o servo de Deus. Deus também dá inteligência para o ímpio. Mas eu quero dizer a você que existe uma condição necessária para você vir buscar a salvação. É somente através de Jesus Cristo. E a palavra de Deus é bem clara, que você precisa, em primeiro lugar, é o primeiro passo que você precisa fazer para ter um conserto verdadeiro com Deus. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. É pela graça de Deus que nós estamos aqui vivos, que nós não fomos consumidos pela terra, pelos males desta terra, pela misericórdia de Deus. E a graça é o favor imerecido. O maior exemplo da graça de Deus foi o que o nosso Deus sacrificou o seu único filho, Jesus Cristo, entregando o seu único filho para morrer por mim, por você, porque é pela graça, é o favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos o perdão de Deus, nenhum de nós merecíamos ser perdoado, ser transformado, mas o amor de Deus é tão grande, é infinito. A palavra de Deus diz que não existe um amor maior que o de Deus. Talvez você diga, não, mas tem o amor da minha mãe, o amor do meu pai, como muitos que colocam o amor do marido, da esposa em primeiro lugar, o amor dos filhos. Mas eu quero dizer a você, é muito bom ter o amor do pai, o amor da mãe, o amor dos irmãos, dos vizinhos, dos colegas de trabalho. Mas maior é o amor de Deus. É um amor que nunca vai acabar. É um amor infinito. É um amor sem interesses. É um amor que perdoa. É um amor que joga no mar do esquecimento todas as nossas iniquidades, todas as nossas atitudes de adversidade contra o nosso Deus. É o amor de Deus. Talvez você diga, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que eu faço caridade, eu trabalho, eu estudo, eu não uso bebidas alcoólicas, eu não fumo, eu não uso entorpecentes, eu não falo da vida alheia. Isso é muito bom, é necessário, mas não basta somente isso. Se faz necessário que você venha ter a dependência 24 horas do nosso Deus, que você venha reconhecer que você é um pecador, é uma pecadora, e que você carece da glória de Deus. Então, o primeiro passo, eu creio que você já está fazendo, que é ouvir a palavra de Deus. O crer é pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Ontem eu estava lá no campo lá Codipe, e o tema da semana missionária do campo Codipe, da congregação Monte Sinai, que por sinal é o mesmo nome da nossa congregação Monte Sinai, era o crer é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como pregarão se não há quem... Como ouvirão se não há quem pregue? É necessário que nós venhamos pregar a palavra de Deus. Por isso que se faz necessário que a gente venha colaborar com as missões, seja em orações, seja na pregação da palavra de Deus, seja ajudando financeiramente, seja você indo evangelizar, fazer o ID do Senhor Jesus, porque foi através da pregação da palavra de Deus que eu ouvi a palavra de Deus, e para a glória e a honra do Senhor Jesus, eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu não merecia, porque, como o apóstolo Paulo diz, que se a gente não tiver a graça de Deus, nós somos os mais miseráveis deste mundo. E eu não merecia o perdão de Deus. Mas a palavra de Deus diz
que Deus não resiste a um coração arrependido. Talvez você diga: eu cansei de ouvir mensagens sobre o salmista Davi. O salmista Davi cometeu diversos pecados. Ele adulterou, ele cometeu homicídio, ele fez várias desobediências a Deus. É verdade. Mas eu quero dizer a você, meu amado, minha amada, que Deus não olha para a quantidade dos seus pecados. Deus não olha para o que você faz. Ele olha para o seu arrependimento. E a palavra de Deus diz, no livro de Provérbios 28:13, que aquele que confessa seus pecados e os abandona, alcançará misericórdia, alcançará a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Porém, aquele que esconde as suas transgressões, transgressões significa pecado, significa iniquidade. Aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará. Talvez você tenha vontade de confessar seus pecados. Talvez você tenha vontade de chegar até Deus. Mas a vergonha, a timidez, o medo de você sofrer discriminação, preconceito, abandono. Porque a palavra de Deus diz que luz não se une com trevas. É julgo desigual, luz não se une com trevas. Então, é mais do que normal, se você aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo Salvador de sua vida, você ser desprezado, você será abandonado pela sua família, você será abandonado pelos seus amigos. Mas eu quero dizer a você que melhor é você ser amigo de Deus, um amigo que vai te dar o conforto necessário, um amigo que vai te dar a paz que excede todo o vosso entendimento. É uma paz que nunca vai acabar. Talvez você tenha buscado a paz nos governantes, talvez você tenha buscado a paz no conforto do seu lar, nos altos salários que você venha conquistar, nas formações acadêmicas. Mas eu quero dizer a você que o que é que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Não adianta você buscar títulos aqui na terra, títulos de doutores, pós-doutor. Você vir buscar uma casa confortável, uma mansão, se você não tiver o amor de Deus, se você não tiver a sua salvação. A salvação é para todos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro passo já foi dito. É necessário que você ouça a palavra de Deus. O segundo passo que você deve fazer para você buscar a salvação em Cristo Jesus é você crer na palavra de Deus. Porque não adianta você só ouvir a palavra de Deus, mas se você não crer na palavra de Deus, como é que você vai estudar um assunto aqui na Terra, um assunto de filosofia, de matemática, de química, e não entender o assunto? Na hora de você fazer a prova, você vai tirar uma nota baixa, porque você não entendeu aquele assunto. Da mesma forma é a palavra de Deus. Não tem como você crer em Jesus Cristo se você não buscar, ler, ouvir, buscar discernimento da palavra de Deus. E você só vai entender a palavra de Deus, que ela é espiritual, se você se chegar a Deus. E a palavra de Deus diz que se você se chegar a Deus, o inimigo vai se afastar de você. Então chegue o mais rápido possível a Deus. Eu vi um exemplo, e diácono irmão Nivaldo, passa direto nas redes sociais, no YouTube, de um menino que ele pergunta ao pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E aí o pai diz: meu filho, vamos fazer uma comparação entre um avião quando ele está decolando e quando ele está pousando. Aí ele pegou e levou ele lá no aeroporto. E aí ele disse: meu filho, está aí o avião, ele acabou de pousar. Você está vendo um avião pequeno ou grande? Aí ele disse: pai, é enorme esse avião aí. Aí ele diz: pois você está próximo do avião, você está vendo grande. Agora vamos ver ele agora decolar. O avião começou a decolar, começou a pegar a maior altura possível. O filho começou a não ver mais o avião. E aí ele disse: pai, eu não estou mais enxergando o avião. E aí ele disse: pois filho, da mesma forma é Deus. Você está distante do avião, o avião está lá em cima. Você não está mais vendo o avião. Da mesma forma é Deus. Se você estiver próximo de Deus, você vai ver o tamanho, a grandiosidade de Deus. Porém, se você estiver distante de Deus, afastado de Deus, Deus não vai fazer sentido na sua vida. É por isso, meus amados, minhas amadas, que esta doença, que tem sido os males da sociedade, chamada
ansiedade que mais na frente vai se tornar uma depressão. Tem matado pessoas, tem alastrado famílias, destruído famílias, porque as pessoas não têm mais tempo para nada, não tem tempo para Deus, não tem tempo para ler a palavra de Deus. O salmista Davi, sabiamente, ele escreveu no livro Salmo número 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem na lei do Senhor Jesus o seu prazer, e nela medita de dia e de noite. Eu tenho certeza, pastor Edivaldo Carvalho, que se todos nós pudéssemos ler pelo menos um versículo bíblico, todos os dias, pelo menos um versículo bíblico, eu tenho certeza que a gente teria uma vida melhor, uma vida cheia de paz, cheio de entendimento, porque a palavra de Deus, ela nos traz sabedoria, a palavra de Deus nos traz esperança, a palavra de Deus, ela nos traz cura, libertação, salvação, a palavra de Deus, ela transforma vidas. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que cometeram vários homicídios, mas que um dia se arrependeu, chegou aos pés do Senhor Jesus. E hoje, pastor Edivaldo, estão pregando a palavra de Deus. Aleluia. Hoje estão sendo missionários em várias nações, em vários países. Pessoas que praticavam prostituição, que hoje se rendeu aos pés do Senhor Jesus, é uma grande missionária, uma grande levita do Senhor Jesus. É a graça do Senhor Jesus. O nosso Deus, ele não fica lembrando as coisas que a gente fez no passado. A palavra de Deus diz que Deus lança no mar do esquecimento todas as nossas iniquidades. Então, meu amado, minha amada, se você ainda não chegou para Deus, se você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, é tempo de voltar. É tempo de salvação. Não deixe para depois. A gente não sabe o que vai acontecer depois, meu amado, minha amada. Lembre-se do ladrão da cruz. Ele teve a única oportunidade de pedir misericórdia do Senhor Jesus. E ele disse: Pai, se quiser me levar contigo, eu estou aqui. O outro ladrão, ele teve a oportunidade, irmão Joel, mas ele não se arrependeu. Várias pessoas, vários personagens bíblicos tiveram a oportunidade de se arrepender. Salmista Davi teve a oportunidade de se arrepender e Deus o perdoou. E salmista Davi foi salvo. Judas Iscariotes, ele andou com Jesus Cristo fisicamente. Ele foi discipulado por Jesus Cristo por mais de 3 anos. Judas Iscariotes foi escolhido por Deus para ser um dos 12 apóstolos. Mas Judas Iscariotes, como muitos de nós, infelizmente, em nossas igrejas, tem agido como Judas Iscariotes, tem ouvido a palavra de Deus, tem andado com seus líderes religiosos, com seus líderes que pregam a palavra de Deus, que lhe ensinam a palavra de Deus, que lhe discipulam, mas que ele deixa entrar no ouvido e sai no outro. Ele não deixa a palavra entrar no seu coração. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que para que Deus venha entrar no seu coração, se faz necessário que você venha abrir a porta do seu coração. Eu quero dizer a você que neste momento, Deus está batendo no coração de cada um de vocês. Deus está querendo entrar no teu coração, meu querido, minha querida. Mas você tem renunciado a Deus. Você tem resistido ao amor de Deus. Você tem preferido fazer a vontade do inimigo de nossas vidas. Você tem preferido ficar o dia todo nas redes sociais, perdendo seu tempo com coisas banais, ao invés de você pelo menos ler um capítulo da palavra de Deus, pelo menos um versículo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz no livro de Isaías que a minha palavra jamais voltará vazia. Se você ler a palavra de Deus, mesmo que você não tenha aquela capacidade intelectual como muitos têm, mesmo que você não saiba ler, mesmo que você não saiba escrever, mesmo que você nunca tenha passado por uma sala de aula, mas o Espírito Santo de Deus vai entrar no teu coração e ele vai te dar sabedoria. Então, meu querido, minha querida, volte-se para Deus, ouça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. O terceiro passo, meu querido, minha querida, que você precisa fazer para você receber Jesus Cristo em sua vida, em seu coração, é você confessar seus pecados e abandoná-los. Não faça como Judas Iscariotes, como muitos têm feito aí. Tem remorso das coisas que tem feito, reconhece que é um pecador, que é uma pecadora, reconhece que feriu o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu vizinho, mas não tem a humildade de chegar até aquela pessoa e dizer: meu amado, minha amada, eu te amo,
eu me arrependo, eu quero te pedir perdão. Mesmo que aquela pessoa que vinha ter te ofendido, mesmo que ela não vinha até você, seja humilde como Jesus Cristo é humilde. Jesus Cristo tinha toda a autoridade, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus Cristo, quando foi escolhido por Deus para morrer na cruz do Calvário, para fazer o sacrifício por nós, que nós não somos merecedores, morrer por nós, pecadores, pessoas injustas, ele tinha todo o poder de dizer: não, Pai, eu sou o Pai, eu sou o Filho, eu sou o Espírito Santo. Eu tenho o poder no céu e na terra. Eu não vou me humilhar, eu não vou morrer por pessoas que me traíram, pessoas que me cospem, pessoas que me apunhalam, pessoas que me crucificam. Eu não vou fazer isso. Muitas pessoas têm agido assim, por falta de humildade. Humildade não é você morar numa casa bem pobre, andar com a roupa rasgada, andar como uma pessoa mendiga, não. Humildade é você, mesmo tendo toda a sabedoria, que quem dá a sabedoria é Deus. Muitas pessoas buscam conhecimento. É muito bom ter conhecimento, conhecimento de matemática, de física, de filosofia. Mas melhor ainda é ter a sabedoria. Conhecimento, muitas pessoas conseguem. Agora, a sabedoria, só quem se volta para Deus. Só quem busca a Deus. Sabedoria é diferente de conhecimento. Então, meu amado, minha amada, busque ter humildade. Volte para Deus. Não queira ter o seu nome fora do livro da vida, porque a palavra de Deus diz que só serão salvos aqueles que estiverem escritos no livro da vida. Muitas pessoas fazem concursos públicos, fazem o Enem, fazem vários concursos públicos e têm ansiedade, ficam aguardando de ver o seu nome lá como aprovado. É muito bom, é maravilhoso. Mas melhor ainda, é você ter a sua aprovação no céu de glória. É você ter a convicção que se você morrer agora, você vai morar no céu de glória. Que você está com o coração cheio de amor, com o coração cheio de arrependimento. Mas para isso se faz necessário que você venha voltar verdadeiramente para Deus. Não basta somente você dizer que gosta de Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo. Para você amar Jesus Cristo, você amar a Deus, você tem que mostrar não somente na teoria, mas na prática. Você tem que praticar o amor de João 3,16. Para você amar Jesus Cristo, você tem que praticar a palavra de Deus. Você tem que viver o que prega. Infelizmente, muitas pessoas têm pregado o que não vivem no dia a dia. É por isso que nós não temos visto nos dias atuais salvação, irmão Joel. Porque muitas pessoas têm pregado a palavra de Deus, têm eloquência na hora de pregar a palavra de Deus, mas tem um péssimo testemunho na sua casa, no seu trabalho, na escola, na universidade. E eu quero dizer a você que nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Então, meu querido, busque a salvação. A salvação é de graça, é acessível a todos, mas é somente para aqueles que voltam para Deus, para aqueles que chegam até Deus. E para isso, se faz necessário você ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, confessar seus pecados e abandoná-los. Como eu acabei de falar no livro de Provérbios 28:13. Aquele que confessa seus pecados e os abandona. Não é somente confessar seus pecados. Tem que abandoná-los. Tem muitas pessoas que confessam seus pecados, mas não abandonam. Se você usa entorpecentes, bebidas alcoólicas, você vai confessar seu pecado, você vai abandonar. Se você pratica prostituição, você vai confessar seus pecados, vai abandoná-lo. Se você faz fuxico, fofoca, fala da vida alheia, você vai parar de vai deixar de fofocar. Porque a palavra de Deus diz no livro de Tiago que aquele que fala mal do outro é um homicida. Quem fala mal do outro, ele está destruindo a vida do outro. Talvez você esteja falando mal de uma pessoa inocente. E aquela pessoa, por uma palavra mentirosa, um fake news, Deus, ela pode ser levada até o tribunal dos homens e ser condenada injustamente. Como a gente vê vários casos na vida real, de pessoas que são condenadas injustamente há 20, 30, 40 anos, sendo pessoas inocentes. Está aí o irmão, o advogado aí, irmão Davi, sabe muito bem disso, ele atua nessa área de advocacia, do direito. Infelizmente, tem muitas pessoas que são condenadas inocentemente, talvez por uma palavra que você alterou. Então, meu amado, minha amada, se você tem esse espírito de falar mal da vida alheia, de fofocar, eu quero dizer a você,
que fofocar não é somente aquele que ouve o outro falar mal do outro, não. Se você vê alguém falar mal do outro, você vai se retirar, ou então você vai dizer, vamos mudar de assunto, vamos falar da palavra de Deus. Amém. Mude de assunto, não fique dando ouvidos. Porque também, aquele que ouve alguém falar mal do outro, ele também está cometendo pecado. E a palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem e não o faz, está cometendo pecado. Então, meus amados, pecado não é somente adultério, não é somente fornicação, não é somente desonrar pai e mãe. Pecado é fofoca, é você ser uma pessoa desonesta, você passar a mão no dinheiro do seu patrão, nos negócios do seu patrão, do seu pai e da sua mãe. Então, meu amado, minha amada, busque a honestidade. Confesse seus pecados e os abandone. Aleluia. Judas Iscariotes, quando entregou Jesus Cristo, ele em nenhum momento mostrou arrependimento, Diácono Bonivaldo. Em nenhum momento ele se arrependeu. A palavra de Deus diz que Judas Iscariotes teve remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Tem pessoas que choram e ao mesmo tempo riem. Tem pessoas que matam a pessoa e daqui a pouco está rindo. Ela pode ter um remorso numa coisa que ela fez, mas não quer dizer que ela tenha arrependimento. Arrependimento é você confessar. Por mais duro que seja aquela coisa que você fez. Se você traiu seu esposo, a sua esposa, confesse a Deus, se confesse a sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu irmão que pecou contra ele. E abandone o pecado. Abandone e não faça mais, porque abandonar é você não fazer mais. Judas Iscariotes sentiu remorso, mas em nenhum momento ele se arrependeu. Ele devolveu todas as moedas. Ele reconheceu que ele tinha traído um sangue inocente, Jesus Cristo, mas ele não se arrependeu. Judas Iscariotes perdeu a sua salvação. Não foi porque ele traiu Jesus Cristo, foi porque simplesmente ele não teve a humildade de se arrepender, de confessar seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, confesse seus pecados e os abandone. E o quarto passo que você precisa fazer para você buscar sua salvação, que é somente em Jesus Cristo, é você reconhecer que você é um pecador, é uma pecadora, que você precisa de um Salvador. E esse Salvador não é o irmão Raí que está trazendo a palavra de Deus, não é o pastor Edivaldo Carvalho, que é um homem de Deus, não é o diácono irmão Nivaldo, não é nenhum dos amados irmãos, das amadas irmãs que estão aqui, não é o nosso presidente da República, não é o Donald Trump. Esse Salvador é Jesus Cristo. Então se faz necessário que você cumpra o primeiro passo, que é ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, confessar seus pecados e abandoná-los. E o quarto passo é você reconhecer Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, soberano, dono de sua vida. E a palavra de Deus diz, como está escrito na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu, graças a Deus, eu procuro meditar a palavra de Deus todos os dias. Eu não sei se vocês observam minhas redes sociais, talvez até vocês fiquem enjoados de ver tantos versículos bíblicos, mas a minha vontade é tão grande de pregar o evangelho, de pregar a palavra de Deus. Eu não perco a oportunidade. Quando eu tenho a oportunidade de trazer a palavra de Deus nas ruas, nas praças públicas, nos hospitais, eu fico alegre. O meu coração se alegra, o meu coração quer sair pela boca, porque não existe uma felicidade maior no irmão Raí do que pregar a palavra de Deus, do que falar de Jesus Cristo, do que falar daquele que me tirou da cruz do Calvário, me tirou do lamaçal do pecado, porque eu não era uma pessoa boa não, meus amados irmãos, eu era uma pessoa que andava no mundo, eu era uma pessoa que bebia, ingeria bebidas alcoólicas, eu só não usava entorpecentes, eu sempre fui uma pessoa obediente aos meus pais, sempre procurei honrar meus pais, mas chegou um período da minha adolescência, da minha juventude, que é um período muito complicado de nossas vidas, que eu entendo muito essa geração dos jovens, que não é fácil ser jovem, não é fácil a adolescência, que é um período da puberdade, é um período da fase que a pessoa vai namorar, que a pessoa vai pensar em trabalhar, em ter um relacionamento, em casar. Não é fácil, mas eu louvo a Deus, porque nós temos jovens remanescentes, nós temos jovens que crer na palavra de Deus, que obedecem à palavra de Deus, que não se envergonham do Evangelho, porque nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é poder e salvação. Então, jovens, não percam a oportunidade na universidade,
nas praças públicas, nos hospitais, no trabalho de vocês. Fale de Jesus Cristo. Pregue a palavra de Deus. Nem que alguém diga que você é um louco. Eu tenho essa oportunidade de pregar para o Prêmio Norte, a escola que eu trabalho. Tem mais de 1.300 alunos. Todos os plantões meus, eu estou lá com versículo bíblico. Eu imprimo os versículos bíblicos, eu uso um celular, porque às vezes eu não lembro do versículo bíblico de cabeça. O Espírito Santo de Deus, ele faz a gente lembrar, mas às vezes a gente não lembra, a gente esquece. A gente é ser humano. Então eu pego um versículo bíblico, quando eu não estou lembrando, eu começo a ler. E aí eu começo a pregar para cada aluno. Para a glória de Deus, desses 1.300, 1.400 alunos, eu recebo cada um, falo com cada um, dou bom dia, desejo a paz do Senhor Jesus a todos eles. Amém. Digo para eles, Jesus te ama, Jesus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Lá tem pessoas que chegam tristes, chegam com ansiedade, com depressão, chegam com problemas familiares, problemas em casa. E eu sempre falo para eles uma palavra de conforto, que é a palavra de Deus. E graças a Deus, muitas pessoas, muitos jovens têm sido alcançados lá no Prêmio Norte, em outros lugares, através da palavra de Deus. Porque eu guardo este versículo bíblico lá no livro de Isaías, capítulo 55, que diz que ela jamais voltará vazia. Então, meu amado, talvez você diga, eu já preguei, eu já falei da palavra de Deus, mas eu não vejo as pessoas se converterem. Meus amados irmãos, nós não temos o poder de salvar ninguém, de convencer ninguém ao arrependimento. A palavra de Deus diz que o único que tem o poder de convencer o pecador ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Então, jovem, meus amados irmãos, faça a sua parte. Pregue a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Amém. Você está preparado para pregar a palavra de Deus. Não espere somente para os pastores, para os pregadores, pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na sua vida e ele vai lhe dar sabedoria. Eu não espero um dia ser diácono, presbítero, evangelista, pastor, para pregar a palavra de Deus, não. Para ser como o saudoso, o Dino Saga, o Billy Graham, foram grandes pregadores da palavra de Deus, que deixaram um grande legado de pregar a palavra de Deus. Mesmo que eu não tenha uma sabedoria de um pastor Edivaldo, de um pastor Freitas, mas eu procuro pregar a palavra de Deus da minha forma. Deus, ele vai usar você, meu amado, minha amada. Pregue a palavra de Deus. Talvez você diga, mas se eu pregar a palavra de Deus na universidade, no meu trabalho, eu posso ser excluído. Meu amado, é melhor você ser excluído de um grupo do que você ser excluído por Deus. É melhor você temer a Deus do que temer ao homem. O homem, ele pode lhe trair, ele pode lhe matar. Mas o homem não tem o poder de lhe trazer a salvação ou de lhe trazer a condenação eterna. Mas você tem que temer a Deus. Tema a Deus, obedeça a Deus, porque Deus, ele tem o poder de te levar para o céu ou para o inferno. Então, meus queridos e minhas queridas, eu quero agradecer por esta rica oportunidade. Não deixe de adorar a Deus. A palavra de Deus diz também no livro de Isaías, buscai o Senhor Jesus enquanto você pode achá-lo. Invocai o Senhor Jesus enquanto ele está perto de você. Lembre-se do menino e do pai, do avião. Enquanto você está perto de Deus, você vai sentir a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, a prioridade na sua vida. Porém, se você se afastar de Deus, você não vai ver significado nenhum de Deus na sua vida. E você vai começar a apostatar da fé. Você vai começar a dizer que Deus não existe. Você vai começar a culpar Deus de todas as coisas, de todos os fracassos que acontecem na tua vida. Eu quero dizer a você que nós, servos de Deus, nós vamos passar por provas, lutas e aflições, porque a palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus as livrará de todas. Existem provas e consequências. Tem muitas pessoas que passam por provas. Eu sou um exemplo que eu passo por muitas provas, muitas lutas que Deus sabe, mas em nenhum momento eu pensei em desistir de fazer a obra de Deus. Em nenhum momento eu pensei em desistir de servir a Deus, porque eu vim de um lugar que eu não quero mais voltar, que é um mundo pecaminoso. Não tem uma coisa melhor do que você ser servo de Deus. Então, meu amado, minha amada, busque o Senhor Jesus enquanto você pode. Se apegue a Deus, fique próximo de Deus. Se afaste de pessoas que te afastam de Deus. O pastor José Gonçalves sempre diz, busque amizades com pessoas que te levam a Deus. É por isso que eu sempre me aproximo do pastor Edivaldo, do irmão Nivaldo, do irmão Joel, do pastor Feito e outras pessoas que pregam a palavra de Deus e que dão um testemunho no dia a dia de um servo de Deus. E eu procuro me afastar de pessoas que odeiam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a